Gratificante para nós aqui que fazemos esse encontro desde 2012, né? Ver a sala obviamente não está cheia, né? Mas eu estava contando aqui em torno de 45 pessoas, né? A gente começou, quantos tinha, Renato, no primeiro? Devia ter umas 15 pessoas, Renato, no primeiro evento por aí, né? Uma salinha de aula lá em cima. Era uma salinha de aula, então acho que a gente está longe ainda de ter bastante gente que poderia participar e tá discutindo, mas é legal, bacana ver essa evolução, tá? Bom, só me apresentando rapidamente e apresentando a mesa aqui, meu nome é Marcelo Dieder, eu já tenho trabalhado aí com o OpenStack há uns 4, 5 anos, tá? Participo do projeto ativamente, sou um dos embaixadores do OpenStack, principalmente aqui na América Latina, ajudando o grupo de usuários. E o objetivo hoje é a gente discutir um pouco sobre o projeto, depois a gente vai passar aí para cada um se apresentar, falar um pouquinho do que conhece, que não conhece o OpenStack. E no final a gente também vai fazer a distribuição das camisetas. Então, peço aí que todo mundo que tiver aqui não saiam da sala, fiquem até o final para a gente fazer a foto final com as camisetas, tá? Ok? Bom dia, gente. Obrigado pela presença. Eu sou o Renato Armani, eu trabalho na Dualtech, uma empresa de São Paulo, e nós trabalhamos com o OpenStack desde 2011, né? A gente começou nos primeiros releases, para quem não conhece, vocês vão entender os releases, mas foi no release ESSEX a mexer, e hoje, finalmente, assim, a gente conseguiu lançar no ano passado uma nuvem pública utilizando o OpenStack. Então, a gente sempre trabalha ativamente com a comunidade, fazendo meetups, treinamentos, esse tipo de coisa. E aí, com o grupo aqui do Brasil, a gente está, desde o começo, aí junto, apoiando. Bom dia a todos, obrigado pela presença aí. O meu nome é Sandro, eu trabalho na NITD, uma empresa de Florianópolis. E no ano passado fiz o Kona Cloud, que é um congresso online sobre computação em nuvem. E desde então conheci o OpenStack lá e me apaixonei pela plataforma. Estou estudando bastante e colaborando aí tentando contribuir com a comunidade. Bom, a nossa agenda então está prevista o seguinte: a gente vai fazer a apresentação individual, tá? Aí depois a gente faz um overview aí do projeto. Para quem é novo, não conhece o OpenStack, a gente vai falar um pouco sobre o que é o projeto, rapidamente, tá? Para não ser tão repetitivo. Todas as palestras a gente tem falado sobre o que é o OpenStack, a gente está tentando agora sair um pouco disso e falar um pouco mais de modos, um pouco mais a fundo do projeto, tá? E aí depois no final o Renato vai discutir um pouco sobre os componentes, os subprojetos do OpenStack, e a gente tira aí no final a gente tem até o meio-dia, né? A gente tira no final para fazer um bate-papo aí com todo mundo, dúvidas, sugestões, questões aí que a gente tiver, tá? Não sei se a gente tem um segundo microfone para passar para o pessoal ir se apresentando. Isso. A ideia é que a gente agora, cada um só fale seu nome, de onde né? Se conhece já o OpenStack, se já trabalha com o OpenStack ou não, e qualquer comentário aí que vocês quiserem dar. Meu nome é Eduardo, sou da BB Tecnologia e Serviços. A gente trabalha em São Paulo, um data center. Nós temos um projeto piloto de OpenStack. Utilizamos vários vendors, né? HP, Red Hat. Tivemos no último Meetup de São Paulo com o Renato, da Dualtech. E a gente está em projeto ainda, está em piloto ainda. A gente está querendo montar uma nuvem privada, na verdade. Serviço somente para o conglomerado e clientes internos da companhia. Legal, obrigado. Bom dia, pessoal. Me chamo Edmilson, pajé, né, na comunidade aí. Trabalho com o Eduardo lá na BB Tecnologia e Serviços e ele já explicou um pouquinho da nossa atuação. Eu estou iniciando aí nesse mundo também. Ele já tem um pouco mais de experiência e é isso. Luiz Paulo, também trabalho na BB Tecnologia. Só apresentando, quando o Edu falou conglomerado, ele falou com o conglomerado do Banco do Brasil. Que a BB Tecnologia ela faz parte do grupo do Banco do Brasil. E nossa intenção é montar uma nuvem privada atendendo serviços do Banco do Brasil e conglomerado, que são as empresas que fazem parte do grupo. As Brasis aí. Maurício Pias, Derval Seco. Já conheço um pouquinho da tecnologia, mas tenho aí para aprender um pouco mais sempre, né? Meu nome é Junei, sou de Friedrich Westphalen, da URI, Universidade.
E o que eu conheço do OpenStack foi num projeto que a gente fez, foi Moving Target Defense, que seria uma API para comunicar o OpenStack e movimentar rapidamente as VMs, as instâncias, para tentar defender contra ataques. Seria alguma coisa nesse sentido. Vocês criaram um dashboard de vocês? Isso, Anchor é o nome da ferramenta. Entendi. Bom dia, Iago. Sou de Frederico Westphalen também. Eu trabalhei pouco com o OpenStack e vim aqui mais para ficar mais inteirado do assunto e conhecer mais a ferramenta. Bom dia, o meu nome é João. Eu não conheço a ferramenta e vim aí para aprender e conhecer. Bom dia, sou Fernando, de Ametista do Sul. Também não conheço a ferramenta, estou aqui para adquirir um conhecimento dela. Bom dia, meu nome é Rodrigo. Eu não conheço a ferramenta e vim para descobrir. Bom dia, meu nome é João, do Parque Tecnológico Itaipu de Foz do Iguaçu. Conheço um pouco de OpenStack, mas não trabalhamos lá ainda, mas está no nosso roadmap de implementação. Bom dia, meu nome é Laércio, também trabalho na Fundação Parque Tecnológico Itaipu e com o mesmo propósito. Bom dia, meu nome é Erivan, eu sou da Iplan Rio, da Prefeitura do Rio. Nós já fomos apresentados pelo OpenStack pela Red Hat. Bom dia, eu sou Alan Krieger, eu sou do Grupo Colmeia, da UDESC de Joinville, e a gente tem uma nuvem OpenStack para atender a comunidade acadêmica da UDESC e também pretendendo ser pública para atender a comunidade da região. Vocês já estão usando em produção? Por enquanto, só fechada para acadêmicos da UDESC, a gente está testando ela ainda, mas já está sendo usada. Legal. Bom dia, meu nome é Leonardo. Eu faço parte de um projeto de pesquisa da Dell que está fazendo a deployment do OpenStack com containers. Eu estou fazendo uma pesquisa em cima disso. Com Docker? Docker? Oi? Não, com LXC por enquanto. Bom dia, o meu nome é José e estou aqui para saber mais sobre a ferramenta. Bom dia, eu sou o Felipe. Eu também vim aqui para aprender um pouco mais sobre a ferramenta que eu ainda não conheço. Bom dia, meu nome é Bruno. Eu também vim conhecer a ferramenta, que eu não tive contato com ela ainda. Bom dia, eu me chamo Marcos, trabalho na Produban, empresa de tecnologia do Grupo Santander. A gente tem um OpenStack lá em ambiente de homologação. Estamos fazendo alguns testes e eu vim aqui aprender um pouco mais também a tecnologia. Bom dia, meu nome é Rafael, eu trabalho no Banrisul e a gente tem também a intenção de conhecer um pouco mais a ferramenta para aplicá-la no nosso ambiente. Eu sou Josel, do Banrisul também. E a ideia é a mesma, é conhecer a ferramenta para aplicar no nosso ambiente. Bom dia, meu nome é Thiago, eu trabalho no IFSUL e também estou aqui para conhecer mais a ferramenta. Bom dia, meu nome é Mauro, trabalho na Algar Telecom em Uberlândia e lá a gente está num processo de migração para o OpenStack e eu vim para conhecer um pouco mais a ferramenta. Bom dia, meu nome é Diogo, sou da UFRJ e estou aqui mais para conhecer a ferramenta para poder levar algum conhecimento para implantar dentro da nossa rede. Mesma coisa. Mesma coisa. Bom dia, meu nome é Felipe, eu trabalho no NIC-BR. Nós já temos o OpenStack implementado há alguns anos lá, mas a ferramenta é nova para mim. A gente usa o OpenStack com Ceph lá. Nós estamos construindo outro data center, a gente vai fazer uma outra estrutura já planejada com hardware para isso, né? Mas a ferramenta é nova para mim, eu estou estudando. Legal, não tenho ideia do ambiente de vocês lá? A gente está usando o OpenStack para serviços internos, devemos ter umas 150 máquinas virtualizadas lá, diversos serviços, desde armazenamento, serviços de
que não sejam DNS nem NTP, na empresa nós usamos essa solução por enquanto. Tem outras soluções de virtualização, mas a maior e que nós vamos migrar todas dessas para o OpenStack é essa. Bom dia a todos, meu nome é Jaime Maretoli, sou estudante de Ciência de Computação na URI Santiago. Acompanho há algum tempo o OpenStack e, em resumo, apenas curioso. Bom dia a todos, meu nome é Vladimir, eu sou da empresa WorkLink de Brasília, sou líder da unidade de computação em nuvem e governança, e trabalho com a plataforma da HP Helium e também com a solução de Recife da U-Store, que todas duas têm base com OpenStack como plataforma. Eu vim conhecer mais as novidades aqui. É um prazer conhecê-los. Obrigado. Há quanto tempo vocês têm o HP Helium em produção? Por volta de 2 anos. Que na verdade, era a plataforma da HP, ela era outra, era chamada Matrix, e agora passou a se chamar a Helium, e aí ela agregou vários outros componentes para poder ter toda uma solução de nuvem, inclusive até drive e outras coisas. Ok? Bom dia, sou Jefferson, sou de Criciúma. Não tenho conhecimento do OpenStack, mas como amante de software livre, gostaria de saber mais sobre essa ferramenta, esse recurso que vocês têm a disponibilizar. Bom dia, Thiago Sobral, pré-vendas da Suzy. Bom dia, Vinícius Neuhaus, pré-venda da Suzy também. Érico Mendonça, sou do suporte da Suzy. Bom dia, Edgar, TV Globo Rio. Já usamos OpenStack em alguns ambientes em produção e no nosso back-end de desenvolvimento. Bom dia, Daniel Ramos. Trabalho com o Edgar lá na TV Globo e estou aqui para conhecer mais a ferramenta. Bom dia, Rafael Surolini, trabalho no Terra. Estou aqui para conhecer mais sobre o OpenStack. Bom dia, meu nome é Thiago, eu trabalho numa distribuidora, no setor de TI de uma distribuidora lá no Piauí, e eu vim para conhecer a ferramenta. Oi, sou o Kenny Casagrande, eu trabalho na Interop aqui de Porto Alegre, e a gente está desenvolvendo um projeto ainda em fase bem embrionária com o OpenStack, a integração dele com o Puppet e outras ferramentas, então eu vim justamente saber mais sobre a ferramenta. Olá, meu nome é Alessandro, eu trabalho como Technical Account Manager na Red Hat e vim aqui para conhecer o pessoal da comunidade, uma vez que eu não tenho muito contato com vocês. É um prazer. Bom dia, meu nome é Fábio Pina, eu trabalho na PSafe Tecnologia. A gente tem uma cloud privada em cima da Release Juno e no nosso escritório no Rio de Janeiro. Estamos começando a configurar uma cloud em produção no nosso data center, né? Um data center que a gente hospeda a nossa produção. E coisa interessante também, aproveitando aqui, a partir da semana que vem, se eu não me engano, quem estiver interessado em trabalhar com o OpenStack pode me mandar currículo, né? Eu até mandei lá, mandei no grupo, né? E é isso, aproveitar, pode falar comigo. Sou eu que vou selecionar. Só um adendo também. É interessante que a gente vai trabalhar bastante também com o Saara, né? Para quem conhece, é a plataforma de BI de integração do OpenStack, o módulo de BI que trabalha com Hadoop. Bom dia, eu sou o Robert Lee, eu trabalho na Equinix, vim para conhecer mais sobre a tecnologia, porque nós vamos iniciar um projeto lá referente com o OpenStack e tudo que eu souber e aprendi de novidade aqui para mim ser interessante. Bom dia, sou o Nicolau, trabalho no Serpo. Bom dia a todos, me chamo Davis, sou gerente de inovações tecnológicas do Serviço Federal de Processamento de Dados. O OpenStack já é uma realidade para a gente já trabalha há mais ou menos uns 2 anos com ambiente de produção, e agora nossas missões já estão voltadas para além do OpenStack, né?
E já estamos fazendo implementação agora com OpenStack, com Software Defined Network, que é a missão do trabalho agora atual, depois que o OpenStack virou um produto para a gente. Olá, meu nome é Leandro, eu trabalho com o Sandro na NITD. Como ele falou, eu não trabalho muito com OpenStack, eu trabalho mais com Zabbix, mas estou aqui para aprender com vocês. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Eduardo, sou responsável pelo marketing da Dualtech e assim como também pela co-organização de algumas questões da comunidade junto com o pessoal todo aqui. Espero que vocês gostem, espero que vocês também acompanhem toda a comunidade OpenStack nos fóruns, no site, no Meetup e no Hangout que vai acontecer no próximo dia 21. Tá? Um grande abraço a todos. Pessoal, obrigado aí pela participação, pela apresentação de todos. Tá? Eu acho que a gente tem um ambiente bem heterogêneo aqui em termos de pessoas. Né? A gente tem pessoas que não conhecem a ferramenta, não conhecem a solução, tem pessoas que já têm um uso avançado. Então, na verdade, eu vi várias pessoas aí dizendo que querem aprender mais, né, sobre a solução como um todo. Né? Eu acho que todo dia a gente está aprendendo mais, né, sobre cada componente que surge, cada novas features que surge. Então, é um desenvolvimento muito forte, muito rápido e a gente está sempre aprendendo. E eu acho que esse fórum o objetivo é esse, né, que todos consigam trocar informações, a gente compartilhar aí cases para entender mais sobre o projeto. Tá? Pode passar. Tem? Não tem. Não tem passador, né? Tá. Bom, como a gente falou antes, né, a nossa proposta hoje então é fazer a apresentação, a gente fez agora, né? Eu vou trazer alguns números aqui do projeto, da comunidade no mundo, na comunidade aqui no Brasil. Vou falar rapidamente sobre o projeto, o que é o projeto. Né? Como eu disse antes, o objetivo não é a gente, de novo, né, apresentar o projeto. Acho que a gente já está num passo à frente, né? As pessoas já estão de fato utilizando em ambientes de desenvolvimento, de produção. Então a gente vai apresentar aí esses números da comunidade, os números do Brasil, os números do mundo. Depois, no final, tem um survey que foi feito, foi apresentado, na verdade, né, no último Summit do OpenStack que aconteceu em Vancouver. Tá? A gente trouxe aqui também esses dados para a gente discutir e mostrar um pouco para todo mundo e ver se isso de fato fecha com o que vocês estão utilizando no dia a dia e também é algo que pode ajudar aí a posicionar quem for começar a utilizar. Né? Só pode voltar antes? Volta. Aí. E depois o Renato fala um pouco mais dos módulos como um todo, né, e vai entrando um pouco mais a fundo na ferramenta. Enfim, a gente tem esse fórum aberto aí, quem ficar com dúvidas, algum questionamento, fique à vontade aí de pegar o microfone e perguntar. Tá? Como eu já falei, né, no final a gente tem umas camisetas para todo mundo. Tá? E peço que ninguém saia para a gente tirar uma foto antes, para a gente mandar isso para a Fundação OpenStack para eles fazerem a divulgação. Tá? Pode passar. Bom, essa imagem aqui eu acho que traduz, né, eu gosto de usar ela sempre nas apresentações, porque eu acho que ela traduz exatamente o que faz a solução OpenStack. Né? Na verdade, não é um único software, né? É um projeto muito grande, que tem o objetivo de fazer a orquestração de um grande conjunto um grande ambiente, né? Um grande conjunto de dispositivos, de sistemas, do qual ele vai ser responsável por orquestrar tudo isso. Tá? Aqui como maestro, né, faz a orquestração numa banda, né, a gente também tem o OpenStack fazendo a orquestração de componentes. Tá? Pode passar, por favor. O que ele faz? Né? Ele faz a orquestração de storages, ele faz a orquestração de switches, hypervisor, FIDOs, máquinas virtual, instâncias, sistemas operacionais. Então, na ponta do cliente, o que ele ganha? Né? Ele ganha um dashboard, ou ele ganha uma API, onde ele vai poder fazer o licenciamento de qualquer um desses componentes aqui, tanto subir imagens, quanto subir configurações de switches, em FIDOs, VPNs. Ele vai poder fazer o armazenamento de bloco de dados, vai poder fazer o armazenamento de objetos também. Se eu quiser fazer um armazenamento específico de alguns objetos na nuvem, eu posso fazer. Então, o OpenStack, na verdade, ele não é uma solução simplesmente de virtualização, ele não é o software apenas com esse objetivo.
né, ele tem um objetivo muito maior que isso, de realmente ter um ecossistema que possa interagir com todos os meios, né, desde o usuário final até a camada mais abaixo, aí onde tiver storage, switches, entre outros, né. Então, uma outra dúvida que o pessoal às vezes sempre questiona, né, é que o OpenStack é um novo hypervisor. Na verdade, ele não é, né? Ele não tem esse objetivo. Ele, na verdade, ele vai se integrar com os hypervisors existentes, né, para fazer então a criação de instâncias e, enfim, e outros equipamentos também, tá? Mas não, o OpenStack não é unicamente ele não é um hypervisor, não é um novo hypervisor. Ele usa hypervisors que já existem, tá? Pode passar. Essa imagem aqui é clássica também, né? Ela mostra numa camada bem acima as aplicações, né? Aplicações de usuários, né? Então aqui a gente entra numa nova metodologia de entrega de software também, né? A gente sabe que hardware dá problema, caixa para, caixa dá problema, caixa dá pau, caixa cai. E as aplicações também têm que começar a entender nuvem, tem que começar a entender o método de disponibilizar um ambiente em cima de nuvem, para que se um node cair, se uma instância cair, eu consiga rapidamente alocar essa minha aplicação para um outro servidor, para uma outra instância. Então, na camada de cima a gente tem essas aplicações. Como eu disse antes, a gente tem o dashboard, né, com as APIs, ou seja, os usuários aqui finais vão estar diretamente ligados com esse ambiente. E abaixo a gente tem as principais camadas, né? O Compute, Network e o Storage, né? Que a fundação aqui definiu como OpenStack Shared Services, né? Existe uma discussão bem forte nas listas de discussões do projeto, né? Que o OpenStack tem muitos componentes e isso pode desfocar um pouco do projeto, né? Então, eles estão bolando os principais componentes do OpenStack, que realmente são os componentes que levam o projeto, né, que são a base do projeto, e aí vão ter os componentes, que depois o Renato vai falar um pouco mais, componentes à parte, né, que complementam o OpenStack, mas não fazem parte do core do OpenStack. Tá? Os shared services, muitas vezes, aliás, todos eles consomem recursos dos módulos core, né? Então, no caso, você tem, sei lá, ele citou o Saara, que é a parte de Big Data, por exemplo, ou o Trove, que é a parte de banco de dados como serviço, ele vai estar consumindo a parte de compute para criar as instâncias onde ele vai subir o banco e assim por diante, né? Então, esse Node Shared Services, vamos dizer que ele está em cima consumindo todos os outros que são core normalmente. Beleza. Alô? Alô? Então, como o Renato falou, né, a ideia do core é exatamente isso, digamos, proteger o projeto, né, esses ambientes são críticos para o projeto, né, eles têm que estar totalmente operacional, e esse é a base do OpenStack. Tá? Então, os serviços consomem a nuvem em cima desses componentes cores. Bom, e sobre a comunidade, né? Sobre o OpenStack. Só rapidamente falando overview, né? O OpenStack começou em 2011, né? Na verdade, entre o final de 2010 e o início de 2011. É um projeto da NASA e da Hackspace, onde ambos tinham um projeto exclusivo. Né? A Hackspace tinha um projeto chamado Swift, né? Para fazer armazenamento de objetos, e a NASA tinha um projeto chamado Nova, né? E eles, por alguns contatos, resolveram juntar esses projetos, colocar eles como uma plataforma aberta, tá? E aí a brincadeira começou, né? O projeto foi crescendo, foi tendo novos players entrando, né? Achando interessante a participação, um modelo de desenvolvimento do projeto. E aí só cresceu, né? Então a gente, como eu falei antes, né, em 2012, quando a gente fez a primeira apresentação aqui no FISL, era uma salinha lá, tinha umas 10, 15 pessoas, né? E a cada ano a gente vê crescimento. A gente, obviamente, ainda está muito longe de outros países, né? De outros continentes. Se a gente for, depois eu trago alguns números aqui para vocês verem. A gente está muito longe ainda de outros grupos de usuários, né? Mas eu acho que a gente já teve uma evolução bacana, principalmente aqui no Brasil. Aqui na Argentina também a gente tem um grupo bem forte. Então, a gente consegue aí ver uma ideia de grupos de usuários espalhados ao redor do mundo, e a Fundação apoia fortemente isso. Né? Ela quer que esses grupos se criem para estar acontecendo exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Trocando ideias, sugerindo novas features e contribuindo com o projeto, seja lá como for. Né? Só complementando o crescimento, né? Que, claro, a gente ainda está longe, mas esse ano está nítido como
a coisa avançou aqui no Brasil, mas lá fora também é algo impressionante. Em 2011, foi o primeiro summit que eu fui do OpenStack, que foi em Boston, em 2011, tinham 500 pessoas. O último que teve agora, em maio, em Vancouver, tinham 6.000 pessoas. E assim, ele vai dobrando ou triplicando de tamanho a cada summit. Então, é um crescimento, em termos de open source, em termos de comunidade, o OpenStack é um dos recordistas aí em contribuições, em user groups e tudo mais. É realmente impressionante como avança. Eu lembro que em Hong Kong, eu participei do summit de Hong Kong, a gente tinha 3.500 pessoas, chegando a 4.000, e eu não participei do de Vancouver, mas o de Paris, né? Tinha 4.000 pessoas, devia ter 3.800, 3.900 pessoas. Então, realmente, é crescimento exponencial. Né? E o próximo vai ser em Tóquio, então vocês imaginam que na Ásia a galera usa mesmo e esse vai ser pesado. A Ásia é um dos players das comunidades mais fortes, né? Então a gente consegue ter muita contribuição do pessoal de lá. Bom, aqui estão alguns números, né? O que aconteceu, né? A Fundação decidiu organizar um pouco isso, né? E ela já começou essa organização a partir da criação das roles de embaixadores, né? Então, como eu disse antes, o objetivo dos embaixadores é ajudar os grupos de usuários, né? Uma atividade totalmente voluntária, onde a gente acaba apoiando os grupos de usuários, apoiando em palestrantes, apoiando em algum tipo de brinde, algum tipo de apoio financeiro para que essas comunidades cresçam e criem eventos específicos. Né? Então, foi criado, bem abaixo ali no slide, tem um site chamado groups.openstack.org, onde todos os grupos de usuários estão vinculados. Tá? Por enquanto, essa fonte de informação do grupo de usuários do OpenStack vem da plataforma meetup.com. Tá? Então, é um novo método aí de juntar gente, né, de juntar grupos de usuários, e isso está acontecendo em todo mundo. Então, foi desenvolvido esse site que busca estatísticas, tá, dos meetups, e ao longo do tempo isso vai ser integrado com outras plataformas de grupos também. Tá? Então, dessa fonte de dados, né, a gente tem esses números aqui. Obviamente que esses números, na prática, são muito maiores. Né? Isso aqui é uma das fontes de dados, onde a gente tem lá 35.300 membros. Eu estava olhando as estatísticas, só nesse último mês a gente teve aí um crescimento em torno de 3.000 pessoas, né? 3.000 novos usuários ao redor do mundo participando. Então, 35.000 pessoas participando ativamente do projeto, é gente pra caramba. Tá? Eu desconheço algum outro projeto open source tão forte neste momento como está o OpenStack. Tá? A gente tem aí 100 grupos de usuários formais, né, espalhados pelo mundo. Alguns, obviamente, realizam atividades periódicas, né, como nós aqui no Brasil. Outros, existe informalmente um grupo, realizam atividades, né, mas ao todo aí são 100 grupos, e eu acredito que deve ter mais grupos informais aí ocorrendo também. Tá? Dessa grande quantidade de usuários, a gente tem 269 que são da África, 16.700 que são da América do Norte. Né? A América do Norte, obviamente, é a grande força do OpenStack, assim como a Ásia. Né? Então, principalmente São Francisco. Né? São Francisco é um local aí onde brota aí pessoas, como você sabe, de tecnologia, né? E também, obviamente, de OpenStack. Tá? Aqui na América do Sul, a gente tem 512 usuários formais registrados no meetup.com, sendo que destes 330, mais ou menos, são aqui do Brasil, o restante é da Argentina. Tá? Mas, de novo, né, existem grupos informais aqui em outros países na América Latina também que já estão trabalhando com OpenStack. Tá? Peru, Venezuela, pessoal do México. Tá? A gente também tem o pessoal da Ásia, né, como a gente falou antes, 9.500 usuários, e a Europa aí com 8.300 usuários. Então a gente consegue ver aí uma força em países da América do Norte, países da Ásia e países da Europa. A gente, infelizmente, aqui na América do Sul, a gente está devendo muito para o projeto, né, mas a gente vai chegar lá. Tá? Alguns números aqui da comunidade. Tá? A gente tem vários canais aí de usuários, tá? E, inclusive, isso aqui já é um convite para que todos possam participar e discutir um pouco mais a fundo do projeto. Mas a gente tem nossa principal discussão, que ocorre dentro da lista de usuários, que se chama OpenStack BR, dentro da plataforma do Google Groups. Tá?
A gente tem lá 480 membros registrados, né? Então, nos últimos meses aí a gente já consegue ver uma evolução, um pouco de discussões, acho que a gente pode melhorar também. A gente tem, como eu disse, dentro do Meetup, 330 membros, né? Eu estava também olhando as estatísticas de cadastro. No último mês a gente teve 65 usuários novos cadastrados dentro da plataforma Meetup. Tá? Então, se a gente continuar com esse crescimento aí, até o final do ano, a gente vai estar com 600, 700 usuários aí falando sobre a OpenStack. Né? A gente também tem outros 2 grupos dentro do Facebook e do LinkedIn, tá? Que também são plataformas não tão ativas, tá? Mas a gente procura, aí, com a ajuda do Luiz, né? A gente procura, né, tá sempre divulgando e sempre falando aí sobre novas atividades dentro dessas plataformas também. Tá? O gráfico que eu comentei com vocês há pouco, né? Então a gente consegue ver aí nos últimos 2, 3 meses, né, um grande crescimento do número de grupos de usuários aqui no Brasil, né? Eu acho que muito também pela formalização dos eventos que a gente tem feito mais esse ano, né? Coisa que no passado a gente não tinha essa formalização, a gente tinha alguns eventos separados, isolados. Então agora a gente tem tentado fazer agenda anual, ou seja, a gente consegue prever os eventos que vão acontecer dentro do projeto aqui no Brasil, tá? O que a gente já fez esse ano, né? A gente já fez alguns encontros, né? Ocorreu um encontro presencial em São Paulo, né? Simplifica a sua infraestrutura com o OpenStack. A gente surgiu uma ideia de a gente fazer hangouts, né? Então a gente já tinha feito esses hangouts, só que eles eram de novo isolados, né? Não tinha uma formalização. Então a gente criou uma regrinha, né? E acho que tem dado certo, né, Luiz? De fazer sempre na terceira, quarta-feira do mês. Fazer um hangout de algum assunto sobre o OpenStack. Né? Então, é uma forma fácil de acessar, é 1 hora, né? A gente faz das 8 às 9 da noite. É uma hora aí que a gente acha que todos podem participar, ou é mais fácil esse horário de participarem. E a gente sempre elenca um assunto, tá? Um assunto para ser discutido. Então, a gente já fez 3 hangouts. Também, né, a surpresa tem sido boa, a gente tem cada vez mais participantes dentro dos hangouts. A gente, no primeiro, fez um overview sobre o OpenStack, falou um pouco sobre o OpenStack. No segundo Hangout, a gente já falou um pouco de utilizar como fazer a instalação do OpenStack utilizando DevStack. Tá? No terceiro Hangout, o Sandro falou um pouco de APIs, né? Utilizando especificamente os componentes do OpenStack. E agora aí a gente vai ter o quarto Hangout, né? No dia 21 de julho, como o Luiz já mencionou antes, onde vai ter sendo falado sobre o Horizon, né? O Horizon pelo Raildo, né? E aí ele vai estar falando um pouco sobre o projeto. O Raildo é uma das pessoas que contribui fortemente aqui no Brasil, né? Para códigos dentro do OpenStack. Então, acho que é interessante a participação de todo mundo. É Keystone, Jeder, só para... Desculpa, Keystone. Tá? E aí depois a gente também tem o OpenStack Day acontecendo no dia 25 de julho, tá? Onde a gente vai fazer um aniversário do 5º ano do OpenStack. Tá? Ano passado a gente também fez esse mesmo evento, foi bem interessante. A gente teve mais ou menos uns 40, 50 pessoas participando. A grade já está divulgada dentro da plataforma Meetup do OpenStack. Vocês podem olhar lá a grade de palestrantes, a agenda já está pronta. Tá? E é uma comemoração que ocorre mundialmente. Tá? Outros grupos de usuários também vão estar falando sobre esse mesmo evento. Né? Já está acontecendo, inclusive, então a gente também vai tirar foto, vai ter um bolo de comemoração e palestras técnicas falando sobre o projeto. Tá? Pode passar. Como é que eu estou de tempo? Tá. Tóquio, né? Próximo Summit que vai acontecer, como o Renato adiantou antes, então... Dia 27 aí, a 30 de outubro, esse evento já está registrado, vai acontecer lá. Então, inclusive, quem quer submeter palestras para apresentação em Tóquio, as chamadas estão abertas, tá? Pode entrar no site da Fundação e fazer a solicitação de palestra. Tá? Para fechar, então, pessoal, eu tenho ainda o survey, tá? Mas eu não vou usar mais meu espaço aqui, senão acho que não vai dar tempo. A gente fala rapidamente no final para o Renato poder falar. Mas a gente tem aqui, como eu comentei antes, as comunidades, né, que vocês podem acessar. Então, convido aí que entre no Meetup, convido que entrem dentro da lista do Google Groups, onde vocês podem fazer o cadastro e estar participando da comunidade. Tá? E também o time de tradução. Tá? A gente tem um time que conseguiu entregar a tradução do componente
Horizon, né? Não o Keystone. E a gente conseguiu fazer a tradução para o português PTBR. Tá? A gente conseguiu entregar as últimas 4 releases de tradução, então 100% traduzida. De novo, é uma outra forma de contribuição e a gente convida aí quem quiser, quem tiver aí um bom inglês, a participar e fazer a tradução do componente específico. Tá? Principalmente a documentação, né, que é a parte que fica mais a dever na tradução, normalmente. A documentação em si, né, já fica devendo e a tradução... Como sai release de 6 em 6 meses, atualizar a original já é complicada, né? Traduzir, então... Mas é sempre bom, pelo menos a parte principal, né? Se tiver gente contribuindo, ajuda bastante o pessoal. Dá uma força para o projeto aqui. Então, a gente tem aí alguns componentes já traduzidos, né? A gente é um dos times, né, uma das línguas, na verdade, mais traduzidas dentro do projeto, né? Mas como o Horizon é onde o usuário está ali brincando, está ali usando de fato a ferramenta, é onde a fundação mais foca. Então, entregar a tradução do Horizon, mas de fato, né, a tradução aí para quem quer começar ou para quem já está usando o OpenStack ajuda às vezes um pouco. Tá? Bom, pode só voltar 2 ali? Isso. Eu vou sair agora aqui, não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, tá? Vou deixar o Renato falar um pouquinho. Não é até meio-dia? Tem duas. Que horas a gente está? Não. A programação está até o meio-dia. Não, mas... Não, acho que tem um engano aí, porque a gente solicitou 2 horas e estava na grade. Na grade oficial tá certo. Bom, obrigado. Tudo bem. Então, que horas é agora? Tá, então vamos lá. Deixa eu falar aí. Pode passar. Pode falar. Não tem problema. Tudo bem. Tranquilo. Bom, essas informações aqui, tá, pessoal, ela ocorre todo ano, tá? Então, todo ano a fundação ela acaba fazendo um survey com as pessoas que usam o OpenStack, ou seja, quem está registrado dentro da fundação acaba respondendo, tá? Ela foi divulgada, foi apresentada no último Summit, como eu disse antes, em Vancouver, né? Então, acho que é legal a gente discutir um pouco aqui sobre esse survey e ver um pouco onde as pessoas estão usando, quais componentes a gente está utilizando, né? O primeiro deles aqui fala quais projetos, né, está sendo realizado o deployment, né? Então, a gente consegue ver aqui, obviamente, né, o Nova sendo o componente mais utilizado. Para quem não conhece, o Nova é o componente do qual vai fazer a interação entre os hypervisors, tá? Então, é ali que nasce o OpenStack, né? Usando ele como uma ferramenta para subir instâncias, tá? Então, Nova, por si só, é um dos componentes mais utilizados. Aí depois a gente tem o segundo Keystone, né? Que faz toda a autenticação, a federação de usuários, né? Consegue fazer toda a gestão de acesso dentro do projeto, dentro dos componentes e dentro de usuários do OpenStack. A gente tem o Horizon também, que é, como eu disse antes, a plataforma, é o dashboard, né? A parte web aí do OpenStack, onde o usuário final vai estar utilizando. Tem gente que acaba não utilizando o dashboard oficial do OpenStack, acaba criando o seu, né? Através de APIs. Eu vi que alguém falou aqui um projeto parecido, né? É totalmente possível. Aí depois eu vou citar aqui os outros 3, né? Que é o Glance, onde eu vou estar fazendo a gestão de imagens, né? De tipos de imagens que eu vou poder subir na minha nuvem. Então, eu vou poder criar alguns tipos de templates, e esses templates eu vou poder subir e disponibilizar para os meus clientes. A gente tem o Cinder trabalhando com storage, né? Ou seja, ele vai estar lá fazendo a comunicação com storage, assim como o Nova faz para hypervisors, o Cinder vai estar fazendo essa gestão de storage. A gente tem outros componentes aqui, depois o Renato vai falar um pouco mais, né? Mas eu não vou entrar aqui a fundo em cada um. Então, a gente consegue ver mais ou menos uma visão de projetos aí que estão sendo utilizados dentro do OpenStack. Tá? Pode passar, por favor. Uma outra informação, a quantidade de instâncias utilizadas na nuvem dentro dos deployments realizados. Tá? Então, a gente consegue aí ver que até 100 cores, né, 46% dos entrevistados responderam, né, que
que estavam utilizando até 100 cores. Então, a gente consegue ver uma redução nesse número. Aí vocês vão perguntar, mas por que talvez tenha reduzido isso? Né? Ao mesmo tempo, a gente consegue ver que outros ambientes ali, né, a gente tem ali um crescimento de cores de 1.000 a 9.999. Tá? Então, pessoas aí que estavam até 100 cores começaram a subir para a segunda camada, né, de 100 a 999 cores, e mais que isso, né, pessoas que usavam até 999 cores estão subindo aí para mais de 1.000 cores. Então, é uma informação que consegue nos mostrar assim, a eficiência, né, do projeto, né, de trabalhar com instâncias e cada vez mais gente apostando no projeto, colocando mais carga em cima dele. Tá? Projetos maiores, né, acontecendo agora. Né? Acho que o pessoal passando muito do POC para a produção e 10.000 cores, você pensar ali que aumentou 2%, a gente está falando de 2% de nuvens enormes. Né? Então, quer dizer que ele está aguentando a porrada, está escalando, e é isso que é importante. É grande pra caramba, né? Então, é uma informação que foi discutida bastante, né, em relação a esses números aqui, pelo crescimento, pelo poder da nuvem do OpenStack. Essa próxima questão fala do número de objetos, tá, armazenados dentro da nuvem OpenStack. Então, aqui a gente está falando especificamente do projeto Swift, né, que é o projeto de armazenamento de objetos, onde eu vou estar armazenando uma imagem, um arquivo, e botar via um API REST, por exemplo, vou estar buscando, né, dando o get desse objeto. Tá? Então, a gente consegue ver aqui também, né, comparando novembro para maio, né, novembro foi a última pesquisa, para maio que foi, novembro foi a penúltima e para maio que foi a última, a gente consegue ver também, né, o crescimento no número de objetos armazenados, né, até 10.000 objetos, ou seja, também aí gente utilizando mais o Swift para armazenamento de objetos. Tá? Essa informação aqui é interessante, né? Sempre é um ponto de discussão, né? E vai aquilo que eu falei um pouco antes, né? Que primeiro o OpenStack não é um novo hypervisor, né? E segundo, qual a solução então de hypervisor que eu vou utilizar? Tá? Vocês conseguem ver aí que 85% na última pesquisa aponta para o KVM, né? Ou seja, é o hypervisor mais pronto, né, que tem mais features, está ready, né, para o OpenStack, então ele continua sendo mais utilizado, massivamente utilizado, tá? Seguido por outros aí, né, o QEMU, que ainda apoia o KVM, né, mas a gente tem aí o crescimento de bare metal, ou seja, dentro do projeto Ironic, você disponibiliza hardware diretamente para ser também gerenciado pelo OpenStack. Assim como a gente tem outros, né, o Docker, né, apesar de não aparecer aqui, a gente vê um crescimento muito grande, né, em containers, né. Eu vi também que alguém falou aí de container antes de LXC, mas o Docker aí é um dos outros, vamos chamar de hypervisors, né. É um outro cara aí que está crescendo bastante, tá. Só um parênteses para quem não conhece. Como o Marcelo falou, ele não é um hypervisor, ele gerencia múltiplos hypervisors. E aí você tem alguns hypervisors ali que são hypervisors proprietários. Por exemplo, você tem VMware, você tem Hyper-V, etc. Então, às vezes não quer dizer que ele desempenha, se é bom, se é ruim ou não. Às vezes quer dizer que o próprio fabricante, às vezes ele está demorando mais para desenvolver esse driver. O driver para compatibilizar com o OpenStack é de responsabilidade do fabricante puxar. Então, às vezes é um hypervisor que, por exemplo, o Zen é um caso de um hypervisor open source que a comunidade Zen demorou para compatibilizar. Né? Isso foi uma das viradas de chave para o KVM tomar esse espaço. E não só por isso, hoje acho que a comunidade do KVM está bem mais ativa, mais rápida, mas tem muito disso aí no meio. Né? Às vezes você fala, pô, o driver até de storage, da MC está assim, o da NetApp está assado. Não é o OpenStack, isso vai ser a engenharia da MC, a engenharia da NetApp, que às vezes precisa acelerar mais a compatibilização. Tá? Eu acho que o Zen é o caso mais clássico, né? Muita gente queria, eu posso utilizar o Zen posso utilizar o OpenStack para fazer o gerenciamento de Zen, né? Todo mundo no começo queria usar Zen, ninguém confiava muito em KVM em 2011 e tal, né? E não integrava, né? Então, exatamente por isso, né? Dependia lá da Citrix, né? Agora ainda o projeto foi aberto de novo, né? Mas dependia da Citrix que está desenvolvendo esses integradores, os drivers, para fazer a comunicação com o OpenStack, né? Então, realmente, né? Acho que isso acabou dando uma força aí para o KVM, né? E, enfim, é um dos casos clássicos aí. E além disso, o Zen tem uma plataforma dele, né? Chamada CloudStack, tá? Então, talvez aí por isso não tenha tanto interesse em desenvolver integração.
Aqui a gente tem uma pesquisa falando sobre quais os drivers de storage, como o Renato falou agora, né, quais drivers estão sendo utilizados, né, para a integração com o storage, né, para o armazenamento de blocos, né, ou seja, eu vou ter o storage, né, e eu vou ter volumes sendo disponibilizados para instâncias dentro da minha nuvem OpenStack. Né. Isso depende de drivers, né, ou seja, eu não preciso mais criar manualmente lá volumes dentro do storage disponibilizado para minhas máquinas, isso vai acontecer de forma transparente usando o OpenStack. E aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, uma pesquisa que mostra bastante uso do Ceph, né, e não só isso, o crescimento dele, né, então muita gente começando a utilizar o Ceph como meio de armazenamento de block storage, né, e utilizando dentro de OpenStack. Então, também vi que alguém falou aí de Ceph, né, então já é uma realidade, muita gente utilizando, não comprando nativamente um hardware um storage específico, mas jogando em cima do Ceph, que é um projeto à parte, tá? O Ceph é um projeto à parte do OpenStack, mas tem se integrado muito bem com ele, tá? Tem caminhado junto com ele. A gente também tem LVM, né, um meio de armazenamento padrão aí, dentro de uma nuvem OpenStack, então, seja lá o que tem por baixo, eu tenho um LVM em cima. E a gente tem outros players, né, NetApp, ou aqui o NFC, o GlusterFS, MC, Solidify, enfim, né, outros fabricantes de hardware, como o Renato disse, que criam drivers para que estejam ready, né, para ser utilizado dentro do OpenStack. Tá? Pode ir. Dentro do network, né, o que está sendo utilizado de players, né, para o uso de instâncias conectadas no ambiente, né? Aqui a gente consegue ver aí... Bem o que o Davis falou, né, de SDN, que é o desafio do cérebro, agora está aí. Ó. Acho que foi uma das partes, só, desculpa o parênteses, mas é que foi uma das partes do OpenStack que mais demoraram para compatibilizar, acho que até por causa da complexidade do módulo de rede, né? Então, assim, quem já está fazendo deploy há 2, 3 anos sofria muito com essa parte de rede. Hoje já tem bastante opções aí de camadas de software de SDN ou até de appliances físicos de rede que já integram bem. Uma das... Até isso é bem discutido o que o Renato falou, né? Uma das pesquisas, não está aqui, né? Mas é uma pergunta, por que você não está utilizando o Neutron? Né? O Neutron, que só para todos entenderem, né? Ele é um dos componentes do OpenStack que faz a orquestração do ambiente networking. Né? Existia anteriormente ao Neutron um cara chamado Nova Network, tá? Ou seja, ele estava abaixo do guarda-chuva do projeto Nova. Só que o projeto começou a ter essa complexidade, aí eles decidiram fazer um componente específico. Eu acho que foi uma boa jogada, só que ele ainda é muito complexo. Né? É um projeto bem complexo e essa pesquisa falou por que vocês não estão usando o Neutron. Né? A resposta mais respondida, né? A questão mais respondida foi a simplicidade. Né? Ou seja, deixe ele mais simples para eu começar a utilizar antes. Né? Então, realmente, é um cara complexo, mas é um cara muito robusto. Né? E a gente vê dentro do Neutron, né? Drivers que podem ser utilizados, né? A gente consegue ver aqui o OpenVSwitch, o Nova Network, como eu falei antes, né? Ele é o modo Legacy, né? O modo default dentro do OpenStack. Para quem não quiser utilizar o Neutron, poderia até então utilizar o Nova Network, né? Nas novas releases não pode mais. A gente tem outros caras aí, Linux Bridge, ML2 plugin, né? Que é um dos plugins dentro do Neutron para fazer a integração com o OpenVSwitch, com outros componentes dentro do projeto. E aí depois a gente começa a entrar nos players, né? Ou seja, players que estão desenvolvendo aqueles drivers para fazer então a integração especificamente com o Neutron. Então, eu sou um fabricante de switches, eu sou um fabricante de firewall, eu vou ter que desenvolver, né, drivers, né, ou APIs para que o Neutron possa ir lá e fazer a orquestração de algum tipo de solução, né, de ambiente, tá? Essa informação que eu acho interessante também, né, porque muita gente pergunta como é que eu começo a usar o OpenStack, né? Enfim, como é que eu uso? É um next, como é que é, né? Então, isso tem muita discussão ainda. Como ele é um projeto complexo e a gente já falou um pouco sobre os componentes, são vários componentes, a gente tem que utilizar alguma plataforma de instalação, tá? Ela pode ser, obviamente, manual, ou seja, eu vou lá e instalo cada componente manualmente. Né? A tendência aqui é que ocorra muitos erros, a tendência é que ocorra muitas incompatibilidades com versões de softwares. Ou a gente pode utilizar uma ferramenta, né, de
de deploy automático, né? Então a gente aí tem algumas das soluções que já são utilizadas no mundo open source, né, para outros ambientes, e eles foram também criando templates, né, criando perfis específicos para essas ferramentas. Então, por exemplo, o Puppet, que é uma das soluções de orquestração que existe, de deployment, é um dos caras mais utilizados para subir nuvem OpenStack. Tá? A gente tem outros caras crescendo aí, como o Ansible, né? Ou seja, um projeto à parte que eu deixo de ter que instalar um agente, ele, digamos, está ready, né? Eu conecto via SSH e saio subindo nuvem à vontade, né? A gente tem outros caras aí, Fuel, da Mirante, a gente tem Chef, Packstack, Juju, SaltStack, DevStack, né? Inclusive foi um dos nossos hangouts, ou seja, o projeto OpenStack desenvolveu um cara que subisse um OpenStack para desenvolvimento. Tá? Então, quem desenvolve bastante o OpenStack usa bastante o DevStack. Tá? Então, a gente tem vários aí disponíveis a ser utilizados que facilitam a instalação, que facilitam subir o ambiente OpenStack de uma forma mais padronizada, né, sem erros e também automática. Tá? Então, ferramentas que fazem subir instalações de OpenStack, fazem subir instalações de nuvem OpenStack. Tá? Uma dica para o pessoal que quer começar a mexer, o Marcelo falou do DevStack, acho que é devstack.org, né? O site ainda redireciona. Eu acho Agora que está dentro do site do DevStack, mas redireciona. Se não me engano, o devstack.org, ele é um script, um repositório, você clona o repositório e você consegue subir um OpenStack dentro de uma máquina virtual no teu notebook, lógico, não é para performance, mas para você começar a entender, fazer uma engenharia reversa e ver como as coisas funcionam. Acho que para o pessoal técnico é a melhor forma de você ter o primeiro contato, assim. Vale a pena dar uma fuçada. Inclusive, a gente tem um vídeo de DevStack do Hangout gravado, que foi o segundo, né, Luiz? A gente tem esse vídeo, quem quiser pode ir lá e ver como é que instala. É uma instalação fácil, rápida, tá? E ela aí é útil aí para várias coisas, para conhecer, para desenvolver, né, para ver por baixo dos panos, né, como é que está acontecendo a coisa. Tá? Sistemas operacionais mais utilizados, né? Então aqui ele está pronto para ser utilizado com vários sistemas operacionais, tá? Ele funciona aí com Ubuntu, CentOS, Red Hat, Debian, Scientific Linux, Fedora, SUSE, OpenSUSE, tá? Mas aqui mostra assim, o que o pessoal tem utilizado, tá? De novo, né? Aqui são vários sabores, tá? Podem ser utilizados aí por quem está mais acostumado com algum específico, ou tem interesse em algum específico, tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Olá, bom dia. Eu estava vendo que também agora está existindo um novo sistema chamado CoreOS, que ele está fazendo agora, porque antes você tinha que ter PC Maker, CoreSync para fazer no OpenStack, né? Tem uma infraestrutura para o OpenStack. E com o CoreOS e Kubernetes, você consegue fazer a mesma coisa. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Mesos? Eu te conheço um pouco o CoreOS, né? Eu sei que, se eu não estou enganado, ele é um cara para fazer subcontainers, né? Mas acho que o Renato conhece um pouquinho, ele pode falar um pouquinho. Assim, o CoreOS é um sistema operacional, é um Linux, digamos assim, bem enxuto, né? Capado para subir container, Docker. Utilizando ele mais algumas ferramentas como Kubernetes, essas coisas, você consegue fazer um cluster de CoreOS. Pode ser um cluster de máquinas virtuais com CoreOS ou máquinas físicas com CoreOS. E ali você orquestrar containers, Dockers dentro daquele ambiente. Ou seja, ele vai fazer como se fosse uma nuvem de containers. Isso não tem a ver com o OpenStack. Você pode usar o CoreOS, por exemplo, em cima do OpenStack, se você quiser. No caso que você falou de PaceMaker e CoreSync, quando a gente faz um deploy de nuvem produtiva, a gente tem que cuidar da parte da alta disponibilidade da camada de controle, ou seja, o HA. Né? Não posso ter um nó só de controle na nuvem funcionando, porque isso, se cair, é um ponto único de falha. E aí a gente usa muito PaceMaker e CoreSync para fazer o cluster e cuidar da redundância. Por exemplo, o Nova vai estar ativo em 3 controllers, o Neutron ativo em 3 controllers, em 3 servidores diferentes. Então o CoreOS ele está numa outra camada, né? Ele não está no core do OpenStack. Eu vou falar um pouco do módulo novo que o OpenStack está lançando, que chama Magnum,
que ele tem a proposta de orquestrar container dentro da nuvem. Ele não vai usar CoreOS, ele usa Docker, mas pode ser CoreOS, né? Mas ele está focado em Docker e Kubernetes também. Mas é uma coisa que vai convergir. Não, é porque eu imaginei que essa situação do CoreOS é sensacional, né? Porque você consegue fazer clusters mais fáceis, né? E também você faz a troca de key value, né? Quer dizer, para orquestrar vários microserviços seria excepcional. Né? A onda do momento, né? O exato. Inclusive porque você pode ter um cluster de CoreOS, por exemplo, no teu servidor em máquina física, um cluster rodando numa nuvem pública, seja qual for, em OpenStack, AWS e tal. E como o container ele é muito mais leve do que uma imagem de máquina virtual, você transportar isso de um lugar para o outro, mudar de site, fazer redundância, disaster recovery, é muito legal. Mas é uma coisa que também, assim, para o pessoal pessoal de infra, a gente olha muito container com cara de hypervisor, às vezes, né? O próprio LXC como uma alternativa de hypervisor. Essa nova onda do container, na minha visão, ela vai ser puxada bem pelo desenvolvedor, porque muda bem a forma de desenvolver a aplicação, né? Então a gente vai precisar aí que os desenvolvedores, aqui e no Brasil a gente sabe que às vezes demora um pouquinho mais, comecem a utilizar isso nativamente para pegar. Mas eu acredito que é o futuro também, assim, essa tendência de container. Essa questão aí do Docker, de container, é exatamente isso, né? Ou seja, como eu disse antes, você deixa de usar hardware, não interessa o que tem por baixo, tipo, o hardware vai dar pau, vai cair, e a aplicação tem que ser inteligente o suficiente para rapidamente ir para o lado, né? Conseguir escalar e sair utilizando. Então, eu acho que, de fato, o Docker é o cara aí, mas eu acho que são coisas diferentes, né? Que o Renato falou, isso, uma coisa que é OS, outra coisa é o ambiente HA e dos componentes do OpenStack, né? Não, porque eu falei isso que eu imaginei assim, né? Por exemplo, a HP Helium lá, eles estavam trabalhando nesse lance de vamos montar essa infraestrutura, porque tem vários desenvolvedores trabalhando com PCMake, CoreSync, para manter isso, DRDB, né? Para fazer. Mas quando surgem esses caras com essas ideias, como parecendo assim, você poder orquestrar tudo como fazer key value como se fosse um MongoDB, né? Vamos dizer assim, aí nem preciso de Puppet para fazer, né? Então aí eu imaginei assim, depois é capaz de o OpenStack sair um pouco desse PCMake e CoreSync e já ir para esse meio caminho, porque a instância vai ficar bem menor, né? A bilhetagem vai mudar muita coisa. Eu concordo, é uma evolução, concordo, mas assim, por enquanto, o que a gente está vendo é que se você vai usar CoreOS, Kubernetes e todo esse mundo, você vai precisar de algum lugar para rodar isso. E o OpenStack ele é justamente o lugar para rodar isso, como a AWS é um lugar para rodar isso, entendeu? Então, assim, ainda tem que ter uma camada embaixo que vai cuidar do teu storage físico, vai cuidar do teu servidor físico, vai cuidar do teu Fire ou do teu switch. E aí sim você pode ter um cluster de CoreOS ou Kubernetes em cima disso para consumir. Vamos ver o que acontece no futuro. Pode ser que a coisa evolua de uma forma que os orquestradores sigam essa tendência e simplifiquem mesmo. Porque realmente uma nuvem OpenStack você precisa de vários componentes, tem uma complexidade extra mesmo. E aproveitando que a gente está com o gancho aqui, né, a parte do HA do OpenStack, né, ela é implementada por outros componentes não OpenStack. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer a replicação de banco de dados, o pessoal usa lá Galera Cluster, né? Ou seja, são componentes a partes, né, que fazem o auxílio para que a gente possa fazer o HA do OpenStack, né? Então, o Renato falou, né, tem o HA do Core, assim como tem o HA de ambientes de instâncias e outras soluções. Né? Então, aqui, não falando especificamente sobre redundância, alta disponibilidade, eu acredito que o que acho que ele está querendo chegar do ponto de vista de plataforma como serviço, ou seja, rodar o container do Docker em cima de um Atomic ou de um CoreOS, tá? Mas aí acho que estaria mais para um OpenShift do que para um OpenStack. O OpenShift rodando dentro de uma instância do OpenStack. Poderia ter o OpenShift em cima de um CoreOS que entregaria um serviço para o usuário. Exatamente. E o que é o bacana disso? O OpenShift agora já vai suportar containers do Docker nativamente, a partir da versão 3. Então, quer dizer, esse problema está resolvido. Eu queria levantar uma outra discussão. Vocês estavam falando sobre rede, storage definida por software. Eu tenho discutido com algumas pessoas, inclusive a gente estava numa conversa com o pessoal da Itaipu está aí? Ontem. Sobre essa questão de storage e rede definida por software em relação à performance. Então, eu queria saber como é que a Dualtech tem lidado com isso no dia a dia, nos clientes que vocês implementam, nesse case lá com o UOL, enfim.
A sua pergunta é sobre a parte de storage... Storage e rede definida por software. Tá. Hoje, a parte de storage, a tecnologia que a gente está usando NFS e a SCSI. Então, o NFS ajuda a gente a compartilhar hosts, live migration, esse tipo de coisa. Então, é onde eu boto as instâncias. E o disco que o Cinder fornece, que são os discos adicionais, a gente usa a SCSI. A gente já usa a SCSI há muito tempo, a gente já deixou o Fiber lá atrás, e já, quando mudou para TCP, a gente mudou para a SCSI direto. A gente está muito satisfeito com performance e tal, não tem problema. A gente está testando o Ceph para evolução de storage, e hoje a gente está usando storage NetApp, de vendor mesmo, porque é um NFS que a gente confia. NFS a gente sabe que dependendo você pode ter um problema ou outro, do NetApp a gente está tranquilo. Parte de SDN foi a maior, como eu falei, era a que tinha menos opções. Todo mundo falava que o meu driver funciona, a Cisco funciona, a Brocade funciona, não sei quem funciona. Nós testamos uma porrada e a gente não ficou satisfeito com nenhum na época. Tá? Isso eu estou falando do metade do ano passado, quando a gente fez o deploy dessa nuvem, que ela ainda está no Icehouse. O único, não testamos todos, tá? Mas assim, de, sei lá, 7 soluções que nós testamos, o único que funcionou naquela época, por incrível que pareça, foi o NSX, que é o VMware. Inclusive, ele funciona com KVM e tal, só que ele tem um custo que para a gente não fechava a conta. Mas o NSX funcionava redondo, até porque aí o que aconteceu é que a Nicira, que foi a empresa que a VMware comprou, que veio com o NSX, né, foi quem começou o projeto do Neutron no OpenStack. A liderança do projeto, quando ele nasceu, era pela Nicira. Então, ele já saiu meio pronto para funcionar com aquilo. Tá? Hoje, a gente já tem uma baita monte de opções, a gente está retomando esse POC. O Sérgio também está avaliando, não sei se já bateu no martelo em alguma, ele pode até falar, mas a gente voltou a reavaliar isso, porque agora, quando a gente fizer o upgrade para o release Kilo, que a gente vai fazer agora, provavelmente em agosto, a gente vai tomar uma decisão. Mas eu ainda estou testando. Tanto coisas open source como Open Daylight, Open Contrail, quanto algumas soluções de fabricantes, tipo Cisco SI e coisas desse tipo. Mas eu ainda não decidi. Hoje eu estou usando o Neutron ML2, eu uso o próprio Linux com o Open vSwitch para cuidar da minha camada de SDN. Encapsular VXLAN e tudo isso, eu estou fazendo tudo via Linux. Tá? Não tenho nenhuma interação externa do OpenStack. É o mais usado também por conta disso. Né? Demorou para as coisas começarem a funcionar bem e compatibilizar. Está muito estável, a gente não tem o que reclamar, mas é claro, quando você pensa em crescer, escalar, etc., você precisa de uma solução um pouco mais robusta. Olá, pessoal. Pegando o gancho aí, aproveitando que você falou sobre update, eu queria até chamar uma discussão aí com os que já têm um ambiente OpenStack em produção. Como é que vocês fazem esse update? Qual o plano para update? Que update? Eu tive em Paris também no ano passado no OpenStack Summit e foi uma discussão grande. Assim, poucas pessoas no mundo conseguem fazer um update do OpenStack em produção. Né? Então, eu queria entender como é que é o planejamento de vocês para esse approach. Quer falar? Essa é boa. A pergunta era para você mesmo. Essa é uma pergunta bem complexa, tá? Na verdade, assim, a gente montou uma equipe específica, tá, para trabalhar, falando particularmente pelo Serpro, tá, um estudo de caso. A gente montou uma equipe só para trabalhar com atualização do OpenStack. Tá? Essa mesma equipe ela é a equipe que era responsável por fazer a especificação, a migração. E essa equipe ela trabalha especificamente assim. O release foi lançado beta, RC1, RC2, já pegam, já estão testando e montam um plano, um ciclo de 3 meses de teste da versão que vai ser lançada pela comunidade. A comunidade lança, a gente testa, validou, a gente espera um release de 6 meses, a gente fica sempre 6 meses atrás, e aí, depois de 6 meses, a gente bota no ambiente de produção. A gente começou a fazer isso no Icehouse, tá? E agora a gente já está no Juno para esperar migrar para a próxima versão. Legal. Então, assim, a gente sempre trabalha com 6 meses de atraso. Infelizmente, é muito difícil a gente estar na sequência. Não, faz todo sentido. Né? Tá? Mas a gente trabalha com 6 meses. E esse ciclo de atualização da tecnologia tem nos dado resultados positivos. Legal. Agora, você monta uma segunda nuvem, migra os serviços, ou você destrói a sua nuvem, faz o update live? Como é que você faz?
Na verdade, a gente mantém a nuvem, a legacy nuvem, tá, para que ela seja espelhada para a nuvem nova. Então, a gente deixa ela montada, monta um ambiente igual, faz a migração, testa, se estiver tudo ok, a gente passa os serviços para a nova nuvem. Bacana saber que eu estou no caminho certo. Estou pensando exatamente isso. Já ia falar isso, é uma força bruta. Tá? Legal. Obrigado, gente. Mas para o ambiente atual não tem como ser diferente. Só pegar um gancho e falar um pouco sobre a questão do SDN, se vocês me permitirem. O projeto de SDN no CERP ele começou como pesquisa e desenvolvimento, P&D. Tá? Então, a gente, para poder chegar no nível de maturidade que nós estamos, hoje em dia, nós precisamos validar muitas coisas que nós fizemos. Nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Pará, e aí foi validado tanto os requisitos que nós precisávamos para poder colocar SDN dentro do ambiente, como prototipar o que nós iríamos colocar. Então, assim, a gente falou sobre a questão da Nicira. A Nicira, de fato, é o melhor plugin para se trabalhar, principalmente com o Cloud Computer, tá? Atualmente. É caríssimo. Tá? Mas é porque o Nick Casanova, que é o cara que desenvolveu a plataforma da Nicira, a VMware comprou, o cara virou sócio da VMware e vendeu o produto dele lá para cima. Então, mas é a melhor plataforma para se trabalhar com integração de nuvem. Mas não é só isso a questão da SDN. A SDN ela vai muito mais do que a integração com nuvem. E essa preocupação de por ter sido uma tecnologia que nasceu na academia, agora que está sendo incorporada no mercado, na industrialização dos produtos, que torna um pouco a concepção preocupante. Tá? Por quê? Porque as pessoas ainda estão começando a trabalhar. O protocolo padrão OpenFlow ainda se trabalha que estão sendo vendidos nos equipamentos hoje em dia da versão 1.0. Nós estamos na 1.4 e os players ainda não começaram a fazer a migração. Estão fazendo agora, devagar, mas já estão começando. O CERP optou por uma linha diferente. Tá? Nós vamos desenvolver nosso controlador, nós pegamos um hardware chassi da Proto, sem software, e nós estamos embarcando um software que nós estamos desenvolvendo. Então, o controlador vai ser baseado numa plataforma chamada NOS, há anos, não sei se alguém já ouviu falar, que é Open Network Operational System, que é o sistema operacional de rede, é o primeiro sistema operacional de rede, e nós vamos embarcar isso no hardware nosso, tá? Para poder trabalhar de acordo com as nossas especificações de rede. Primeiramente, vamos trabalhar no backbone, depois vamos trabalhar no data center, para depois integrar na rede local. Como? Exatamente. Para a gente foi o melhor modelo para ser trabalhado. Senão a gente vai entrar num ciclo aí, não vai sair. Tá? Só para a gente fechar a nossa agenda e depois a gente volta para as perguntas. Pode ser? Enquanto ele coloca ali, só fechando a pergunta do update, né? Essa questão aí é uma das que o pessoal mais fala, tá? Isso, a discussão, então a fundação já apontou para isso, tá? Então é um dos olhares aí que eles estão desenvolvendo, um cara que faça atualização em cima de algo que tá rodando já. Tem até alguns, não sei se você deu uma olhada no Nova Manager, essas ferramentas mais de administração, já tem alguns métodos ali próprios para o update, né? Por exemplo, você atualiza um módulo e você informa que aquele módulo ainda já foi atualizado, ele segura a tabela do jeito que estava. Mas assim, eu ainda acho muito complexo, e dependendo do tamanho do ambiente, eu vi os dois casos. Eu vi agora nesse de Vancouver também, sei lá, 15% das tracks falavam de upgrade, né? E eu vi muita gente que fazia realmente isso, que subia uma outra camada de controller, estava espelhada a nuvem, aí depois ele passava o backup de banco, etc., e depois começava e migrava os compute nodes daqui para lá. E aí você pega aqueles controllers antigos e transforma em compute node e pluga atrás. Mas eu espero que melhore isso para que fique uma coisa mais tranquila, né? Eu acho que depende muito de versão também. De uma para outra, às vezes vai bem, de repente não vai mais, é melhor você fazer. Tem que testar. Mas eu acho que esse teu caminho é o que vai funcionar melhor. A ideia dessa apresentação, eu vou colocar os módulos do OpenStack, explicar rapidamente o que faz cada um em termos de funcionalidade, né, o que ele atende, o que ele visa entregar. Não dá tempo, são muitos projetos, vocês vão ver, não dá tempo de eu abrir um por um, explicar feature exatamente, então eu vou tentar fazer um overview. Aí depois quem tiver dúvida, a gente tira aqui ou me manda e-mail, etc. Mas são tantos projetos que realmente, até para a gente que está acompanhando o projeto há um tempo, não é uma pesquisa muito fácil colocar aqui no slide. Você tem projeto que é incubado, que não foi para frente, tem projeto que está indo, tem projeto que é novo e todo mundo fala, mas a fundação não pôs no roadmap. Então, eu tentei juntar isso aqui com alguns critérios, eu vou explicar para vocês. Bom, eu já me apresentei.
Mas, enfim, eu sou gerente de inovação lá na Dualtech e responsável por novos produtos, pesquisa e desenvolvimento, cloud, toda essa parte de OpenStack, né? Então, minha vida virou... Em 2011 eu conheci o OpenStack, em 2012 minha vida virou OpenStack, e digo que profissional, 95% é OpenStack hoje em dia. Bom, a Dualtech também, junto com o Serpro, junto com todo o pessoal que está aqui, é pioneira também em evangelização e etc. Esse grupo de discussão, inclusive, que o Marcelo falou, foi o Serpro que começou, né? Então, a gente está junto aí fazendo treinamento, fizemos alguns treinamentos públicos em company, promovemos meetup, apoiamos a comunidade. Inclusive, eu tive a oportunidade de, uma vez no Summit do OpenStack em San Diego, de dar um feedback sobre a comunidade brasileira, já há algum tempo atrás. Então, a gente está aí ativamente apoiando. O Marcelo já falou dessa parte, mas revisando, como que a fundação determina o OpenStack? É um software open source para construir nuvens híbridas e privadas. A parte de baixo ela é importante. Isso causa confusão, porque... a gente tem a mania de olhar para isso é um software open source, OpenStack, e imaginar um software monolítico. Alguns pacotes, tal, você instalou, beleza, um next, vamos lá. O caso do OpenStack, não. Ele é completamente todo... Por isso que a gente chama de módulos, eu chamo de módulos / projetos, né? Cada funcionalidade dele ali é um projeto open source separado, que é regido pela mesma fundação. Então, ele tem equipe de desenvolvedores separados, equipe de coordenação, de aprovação separada. Isso dá uma certa complexidade, mas ele também te dá uma flexibilidade em termos de customizar e de escalar, né, muito melhor. Assim. Então, dependendo da tua necessidade, isso daí é uma grande diferença perto das outras plataformas de orquestração. Bom, isso o Marcelo já falou, IaaS, começou com a análise da Hackspace. Eu estou com os dados bem desatualizados, aliás, o dele está bem melhor. Comunidade brasileira, então, além da lista de discussão, tem o site openstackbr.com.br. Lá a gente reúne, né? Lá vocês vão encontrar a lista de discussão, eventos, meetup, a gente tenta reunir as coisas lá e continua evoluindo. Bom, agora vamos começar a falar dos projetos. Tá? Bom, ele começou em 2010, com os dois projetos da NASA e da Hackspace, que eram o Nova e o Swift. No caso, a Hackspace ela tinha uma solução para orquestrar virtualizadores, que era o Nova, e a Hackspace tinha uma solução de Object Storage. Na época, quem aqui conhece a AWS, a Amazon, usa ou conhece aqui? Bastante gente. Então, porque às vezes para o pessoal que está vindo do mundo AWS é mais fácil usar os nomes, faz sentido. Mas o Swift ele tem a mesma funcionalidade do Amazon S3, do AWS S3. E era um produto carro-chefe da Amazon. Ganhou muito mercado e a Hackspace, como um grande provedor nos Estados Unidos, desenvolveu a solução dela. E aí juntou com a NASA e resolveu colocar os dois projetos, e isso virou OpenStack. Dali para frente foram acrescentando outros módulos, então você vê que ali em fevereiro ele ganha, no mesmo... Tá outubro e fevereiro, né? Está trocado, desculpa, fevereiro e outubro. Ele ganha o Glance, que é o módulo de imagem, então começa toda a parte de gerenciamento de imagens de sistema operacional, tem um módulo apartado para armazenar isso e poder entregar dentro da sua nuvem para qualquer virtualizador que está ali plugado. Mais para frente ele ganha o Keystone, que é um módulo de autenticação. Então, até hoje, toda a autenticação do OpenStack, tanto dos módulos quanto dos usuários, etc., passa pelo Keystone, baseado em tokens, etc. E ali para frente foi indo outros módulos. Eu tenho um outro slide que eu acho que é melhor para a gente apresentar um a um. Mas aí, como o Marcelo falou, no começo o Nova, por ele cuidar de hypervisor, ele tinha que... Não adiantava só ele criar máquina virtual, ele tinha que cuidar, de certa forma, da parte de rede e da parte de storage, senão não tinha negócio. Então, o Nova tinha submódulos, que era o Nova Network, para cuidar de rede, e o Nova Volume, para cuidar de storage. Conforme o projeto cresceu, forks desses módulos, né, quando a gente fala, fizeram um fork desse módulo e transformaram num outro projeto. Dali nasceu o Neutron para cuidar de rede e o Cinder para cuidar de storage. Então, tem essa evolução. Hoje, a gente está no release Kilo, em outubro sai o release Liberty. Falando de release, você dá uma olhada que é ordem alfabética. Tá? Esses releases seguem a ordem alfabética e saem 2 por ano. Toda vez pouco depois que um release é lançado, tem um OpenStack Summit em algum lugar do mundo acontecendo.
que lá, além de palestras de negócio, case, etc., ocorre como se fosse um evento dentro do evento, que é o Design Summit, que é onde todos os desenvolvedores do OpenStack vão para discutir o que eles vão fazer no próximo release. Então, quando acaba o Summit, eles fecham o Release Note para começar a trabalhar no próximo release e entregar dali 6 meses. Né? E é ordem alfabética, esses nomes aí é alguma coisa, uma rua, alguma coisa importante da cidade onde foi feito o último Summit. Ice House, por exemplo, que era um nome que ninguém entende, é uma rua. É uma rua, né? É até interessante ter uma eleição, né? Eles escolhem, quem hospeda o Summit escolhe alguns itens, né? Alguns nomes, sugere, aí você vai para a comunidade, tem a votação, até teve a votação agora para o próximo, que vai ser lá em Tóquio. Né? Está uma polêmica, né? Está uma polêmica. Escolheram um nome que parece que era o nome do que é o sobrenome do imperador japonês que invadiu a Coreia. Então, falou, não, era que nem chamar o release de, sei lá, pegar um tio, Gengis Khan. Aí o pessoal não gostou lá. Aí estão mudando. Mas, enfim, vai ser alguma coisa de Tóquio, porque é onde vai ser o próximo Summit. Bom, acho que esse slide, esse é o status atual, tá, do OpenStack. Existem outros projetos, se vocês vão olhar, acontecendo, tem gente usando, inclusive naquela pesquisa vocês viram, eu tenho aquele slide de novo. Mas isso é o que a Fundação chama de módulos oficiais do OpenStack atualmente. Então, o Marcelo já tinha dito, o Horizon é a interface gráfica do OpenStack, aí você tem a camada de compute, que isso também era uma discussão. Né? Você tem o Nova e você tinha o Ironic como um projeto do Nova. Agora eu estou vendo que a Fundação está endereçando o Ironic como um projeto independente. Então, na parte de compute, você consegue cuidar de máquina virtual com o Nova e você consegue provisionar hardware físico bare metal usando o Ironic. Tá? A parte de storage, você tem 3 tipos agora. Você tem o Cinder, que é bloco, o Swift, que é objeto, e um novo módulo, que é o Manila, que é Shared Storage. Ou seja, é File System como serviço. Você consegue atachar o File System, inclusive, a mais de uma instância, etc. Para quem já usa NFS, sabe do que eu estou falando. É basicamente NAS como serviço. A parte de rede é o Neutron, e ele não só a parte do SDN, provisionamento da rede, mas ele cuida de balanceamento, cuida de VPN e de mais outras coisas. Tudo que endereça a rede está dentro do Neutron. E aí os shared services, que ou eles são consumidos por outros serviços, ou eles consomem outros serviços. No caso do Keystone, ele é consumido por todo mundo aí. Todo mundo tem que se autenticar com o Keystone. Certo? Ele cuida da autenticação. No caso do Glance, o Nova, o Cinder, etc., quando vai botar uma instância, precisa consultar o Glance para pegar a imagem. Telemetria, o Ceilometer, é um módulo que cuida de todas as estatísticas da nuvem. Então, desde estatísticas de uso, quem que está criando máquina, quem não está, até informações das instâncias, por exemplo, load de CPU e etc. Em cima dele, ele digamos assim, a base de conhecimento da nuvem. Em cima dele, no nosso caso, que temos uma nuvem pública, é onde a gente fez um billing, para fazer um billing elástico no modelo cloud, ali, cobrar o cliente por hora, a gente pega informação de lá. E para coisas de infra, como auto-scaling, cara, quando o load da CPU subia tanto, eu quero que você crie mais uma máquina aqui para mim e ponha no balanceador de carga. É o Ceilometer que vai fornecer esse tipo de informação para os módulos trabalharem. Tá? Só complementando o que o Renato falou, que o Ceilometer em si ele é o coletor, né? ele centraliza as informações, mas existem soluções à parte que fazem o billing, como é que eu quero cobrar e tal. Então, você pode utilizar aí uma sua ou utilizar um outro integrador aí que vai coletar esses dados e fazer a gestão financeira em cima disso. Né? Exatamente, ele é só o coletor, ele é um API para entregar métrica para você. Mas ele tem umas funcionalidades de criar alarmes também. Por exemplo, quando a CPU chegar, cria um alarme para mim. Com isso, os outros módulos conseguem trabalhar com alguma inteligência e automação de infraestrutura também. Tá? Acho que vai falar agora, né, Renato? Mas simplesmente com o HIT, né? Integra Ceilometer e HIT, ele consegue, baseado nesses alarmes, subir novas máquinas, novas instâncias, novas aplicações baseadas nisso. É isso mesmo. O HIT, para quem usa AWS também, ele foi baseado no módulo da AWS que chama CloudFormation. Não sei se vocês já usaram. CloudFormation, você constrói um template na AWS. Ainda, não sei se eles já estão em YML, não. É XML ainda na AWS, acho, né? Aquele JSON, né? Mas, enfim, você escreve um XML descrevendo o seu ambiente, quantas máquinas você... Por exemplo, um WordPress. Vamos no exemplo do WordPress, que eu acho que é mais conhecido. Eu quero um WordPress com 2 front-ends ali com um Apache rodando, ou Nginx, o que você preferir, um outro servidor com main cache, e embaixo eu quero um banco MariaDB.
por exemplo. Esse vai ser meu ambiente WordPress. Você descreve nesse template, ele chama de... E você faz um deploy desse template na nuvem. Você manda para o OpenStack esse XML. Ele vai ler esse XML, vai criar um negócio que ele chama stack. Nesse stack ele vai criar as máquinas no OpenStack. Se precisar de disco, vai estar declarado no teu arquivo, ele vai taxar os discos. E aí ele vai entrar na instância usando um serviço de metadado do OpenStack e consegue provisionar o host usando Bash. Hoje já dá para você usar Puppet, Chef, com algumas outras ferramentas de apoio. Então ele consegue subir do começo ao fim, orquestrar a infraestrutura. Nesse caso que o Marcelo falou, ele tem uma interação forte com o Salometer, porque, por exemplo, nesse meu ambiente WordPress, eu poderia criar uma regra de autoscaling nesse template e dizer assim, olha, se meu load de CPU dos meus front-ends, qualquer uma delas ficar, sei lá, por 5 minutos acima de 10, eu quero que você suba uma outra máquina e coloque aqui embaixo do balanceador. Se ele ficar 5 minutos abaixo de 2, você tira de volta, não sei. Então você consegue definir essa regra do jogo, o HIT vai conversar com o Salometer para colher a métrica e sozinho ele vai se virar. Então dá para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é o que todo mundo quer, né? O autoscaling na nuvem, né? Tipo, joga a aplicação e ela sobe e desce automático. Né? Então, é a cereja do bolo. Né? A gente escuta o dia inteiro. Não dá para fazer autoscaling, mas é verdade mesmo. A parte de banco de dados, então, o Trove. Hoje o Trove, você consegue... banco de dados como serviço. O Trove ele vai um pouco além, porque ele consegue entregar até... Tem já módulos para entregar até esses sistemas de cache, como Redis e Memcache também. Então, hoje, o que eu conheço, ele tem SQL, então pode ser MySQL e sabores como Percona, Maria e etc. PostgreSQL. Eu sei que está no Oracle, parece que entrou agora esse ano, já está rolando o Oracle, e o Microsoft SQL está para o segundo semestre, planejado. A parte de NoSQL, de NoSQL, Mongo e acho que CouchDB. Eu acho que ele já funciona. E a parte de cache, como eu falei, Redis e Memcache. Então você consegue já oferecer isso como serviço, ou seja, o seu usuário da nuvem ele não precisa mais subir a máquina, instalar, etc. Ele só simplesmente eu quero um banco SQL. Por trás, nós como administradores definimos as regras para onde vão os bancos, em que tipo de máquina os bancos rodam, e pelos bastidores vai acontecer tudo, provisionamento, e você vai entregar. O teu banco é tal, o usuário é tal, a senha é tal. E aí ele tem ferramentas sofisticadas para fazer backup de banco, restore, esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que acaba quase que se confundindo aqui com plataforma como serviço, né? Então, aqui na parte, principalmente na parte que a Renata está falando de shared service, né? Algumas coisas se confundem com esse conceito, né, de plataforma como serviço. Então, algumas coisas o OpenStack vai conseguir entregar, como, por exemplo, um banco de dados. Isso. Mais para frente eu vou mostrar um outro módulo que chama Murano, que eu acho que ele avança mais um pouquinho ainda. Né? Acho que o OpenStack está começando a pôr o pé acima do IaaS. Né? Mas, e o Saara, que o Pina já falou até, que é o módulo de Big Data, né? Ele entrega Hadoop como serviço também dentro da nuvem. Tá? Pode avançar. Bom, voltei nessa pesquisa, o Marcelo já mostrou ela, mas eu queria embasar. Se você olhar o repositório, a quantidade de projetos é absurda que tem lá. Então, assim, não adianta eu ficar falando um monte de projeto que a gente não sabe nem se vai para frente, de repente. Às vezes é um projeto incubado, às vezes ele junta com outro, às vezes ele morre. Então, eu quis embasar, e para embasar eu usei a pesquisa, ou seja, ali eu encontrei 3 módulos que ainda não são oficiais, mas que já estão em uso, tem gente usando isso em produção. Então, é o Designate, o Barbican e o Zacar. E o roadmap oficial da Fundação, ela cita esses 4 módulos como módulos previstos para o Release Liberty, que é esse que sai em outubro, ou depois. Ou seja, projeto novo tem muito disso. Né? Às vezes é Liberty ou depois, porque se o projeto não atende os requisitos a tempo, fica para o próximo. Mas eu acredito que vai ser meio que por aí, né, esse release. Principalmente a parte do DNS, né? O cara vai lá, cria todo o ambiente, tá, agora o DNS. O DNS usa um outro em algum lugar, né? Então, HP já usa em produção. Tem essa demanda aí, né? Sim. Por exemplo, o Designate é a HP que criou esse módulo na nuvem pública dela, e aí tocou esse projeto dentro da fundação, e hoje ela usa em produção. Eu acho que o Helium, até o Private, já dá para você instalar, tem muita gente usando. Por aí vai. Então, ali, para vocês terem uma ideia, aquela listinha do canto é o que tem de Project Teams ativos hoje no wiki da Fundação OpenStack. Então, a quantidade. Né? Mas ali você tem desde módulos core, até, por exemplo, a parte dos manifestos de Puppet para fazer deploy do OpenStack. Tem um time tocando isso. Então, essa parte eu separei, e aí peguei os projetos
que estão no roadmap da fundação, estão em uso, e mais 2 que, embora não estão no roadmap, nesse Summit de Vancouver só se falavam desses caras, entendeu? Então, eu achei legal trazer também, porque são projetos que estão com um buzz muito forte, eu acho que eles vão ganhar força e vão entrar rapidamente. Inclusive, o Magnum não é o caso, mas o Murano, eu vou falar depois, já tem gente usando em produção, já tem umas coisas acontecendo em torno dele. Então, eu não sei não, aquele roadmap ele não está lá, mas eu acredito que ele vai entrar já no Liberty. Aí pode passar. Bom, o Zacar é um módulo de MQ as a Service. Então, ele entrega serviço de mensageria como serviço. Quem já usou ZeroMQ, RabbitMQ e etc. Bom, a ideia dele é ser eficiente e escalável. Então, você escalar horizontal, ele ser multi-tenant. Né? Então, no caso, no OpenStack, quando a gente tem uma nuvem grande, a gente separa ele em tenants. No caso, o OpenStack chama isso de projeto. Então, no meu caso, que eu tenho uma nuvem pública, um projeto é um cliente meu. E lá você pode determinar uma cota, até onde ele vai, e etc. Né? Então, ele fica isolado dentro daquele projeto, tanto em termos de orquestração como de segurança, e etc. No caso de uma private, pode ser um departamento, ou até um projeto mesmo, está separado ali como um tenant. Então, você vai criar uma plataforma de MQ, e ele vai respeitar, ele vai conseguir fazer o multitenant de acordo com os projetos do OpenStack. Ou seja, eu vou consumir a mesma infraestrutura para diferentes clientes de forma isolada. Então, ele suporta aí os principais tipos de mensageria, Event Broadcast, Task Distribution, Point-to-Point, todo baseado em componente. Ele visa suportar back-ends diversos. Então, assim, você tem algumas coisas... A documentação não é muito boa, tá? É meio que você tem que garimpar um pouco, porque é um projeto novo. Primeiro eles estão pondo o cara de pé, e depois eles vão melhorar essa documentação. Então, foi meio que garimpando que eu peguei essas informações, fazendo alguns testes. Parece que eles têm intenção de usar alguns MQs como back-end, mas, por enquanto, ele por si só já é um MQ que usa o MongoDB como... Ele usa o MongoDB por trás. Então, as mensagens, as filas passam no MongoDB, porque, segundo o projeto, o Mongo ele é muito bom para gerenciar a criação e deleção de dado em curto espaço de tempo, né? De não deixar lixo, esse tipo de coisa. Então, esse é o Zacar. O Manila, que é o Shared Storage. O Manila tem gente no Brasil que está contribuindo, que eu sei. Isso é legal também. Nesse último Summit tinha muito desenvolvedor do Brasil contribuindo com o OpenStack. O pessoal lá da Universidade de Campina Grande. Os caras estão entre top 10 committers dentro do mundo, assim, em alguns módulos, principalmente Keystone e tal. Então foi muito legal ver que a galera está pesado mesmo, fazendo palestra lá para os gringos, explicando o que eles bolaram lá. Bem legal isso aí. Estou falando porque o Manila a gente conhece um pessoal aqui da FIT que desenvolveu alguns drivers, etc. Mas, enfim, o Manila era para ser um submódulo do Cinder. O Cinder faz block storage, certo? É aquele cara que vai falar com o teu NetApp e vai entregar uma LUM para a tua máquina virtual. Basicamente é isso. Ele ia ser uma extensão dele para entregar Shared File System. Da mesma forma que ele entregaria o bloco, ele ia entregar um NFS, por exemplo, direto para a instância, para permitir que você consiga entregar esse mesmo volume, NFS, no caso, para mais do que uma. Né? Esse era o goal. Só que aí também a coisa ficou tão complexa que ele virou um fork do Cinder. Então, fizeram um fork do repositório do Cinder e começaram a trabalhar o Manila. Mas eles seguem, os princípios são muito parecidos. Tá? Então, ele tem os componentes dele, é o Manila API, Manila Scheduler e Manila Share. E ele suporta já múltiplos vendors da mesma forma que o Cinder, que lembra que eu falei do lance dos drivers, cada fabricante faz o seu e tal. Não tem uma documentação oficial dos drivers existentes para o Manila. Então eu abri o GitHub, e está meio embaçado aqui, mas eu peguei o que estava lá dentro do repositório. Então tinha MC, tem Ganesha, tem Gluster, tem HDS, que é Itachi, tem HP, tem NetApp, Huawei, IBM. Então os principais... estão aí, né? Já são compatíveis, já tem drivers. Só para contextualizar aqui o Manila, a ideia principal é entregar diretamente para os volumes, né? O volume de dados de armazenamento, onde as aplicações podem fazer lá o read-write em tempo real, as duas operando ao mesmo tempo, e as aplicações, então, naquele modo que a gente falou, consigam enxergar isso também e consumir esse recurso da nuvem. Que era aquele velho problema, né? Principalmente quando você trabalha com coisa web balanceada, aí você precisa fazer autoscaling, etc. Você tinha duas alternativas. Ou você subia, se você está falando de nuvem, tá? Não estou falando que quem tem data center ele pode criar um NFS onde quiser. Mas a gente tinha que subir uma máquina virtual para ser um NFS, ou
criar um cluster entre as máquinas para sincar, ou usar até o velho RSync para sincar o dado. Então, agora, nesse caso, até aquele meu exemplo de WordPress eu volto, eu poderia ter um volume de Manila onde estava o conteúdo do meu WordPress ali. Quando eu subisse outra máquina, eu só taxaria esse mesmo volume. Se eu tivesse 5, 10, 20, 30, elas estariam lendo o mesmo volume, sem se preocupar com esse tipo de coisa que dá trabalho. A gente sabe, perde performance, é uma coisa que complica bem essa parte. Pode avançar. Designate, então, é DNS como serviço, como eu falei. Hoje o OpenStack não tem nada para gerenciar o DNS, então você vê, por exemplo, até a própria AWS, quando você sobe uma máquina, ela já vem com como se fosse um subdomínio ali, que é o ID da máquina, com o endereço e tal. Isso não tem no OpenStack. A ideia dele é gerenciar DNS interno, DNS externo. Então você tem um módulo dele que é o Designate Sync, que você define algumas regras do jogo e ele escuta, por exemplo, você pode criar uma regra, por exemplo, quando subir uma máquina virtual, atribua um subdomínio, quando tem na AWS. Ele conversa com os outros módulos e ele pode pegar triggers desses módulos, criação de máquina, criação de rede, etc., e você interagir ali, já criando a entrada no DNS. Tem várias opções de back-end. O que eu estou vendo o pessoal mais usar é o Power DNS, eu acho que é a arquitetura de referência ainda por enquanto, mas ele é compatível com outros. Tá? Aqui a listinha que está no site do projeto, aí, com o próprio Microsoft DNS Server está aí, funciona, ainda não está 100% testado, mas está aí, mas vão ter várias opções. Oi? Tá bom, está acabando já. Bom, o Barbican, que é o Secure Storage, então a ideia desse cara, isso tende a resolver um problema da própria estrutura da nuvem e também entregar um serviço para os clientes. No caso, hoje o OpenStack, uma das maiores reclamações, é muita sampling teste dos módulos, etc. O Barbican é um armazenador de segredos, então seja ele chaves, seja ele criptografias, o que você tiver de segredo, ou a própria sampling teste, fica armazenado de uma forma segura e disponível através de uma API. É o cofre, né? É o cofre. E isso não é só para o core, só para os módulos não terem sampling teste, como ele é um API da nuvem, qualquer aplicação do teu cliente que está rodando lá pode utilizar isso daí também para autenticar no banco e por aí vai. Vou só correr um pouquinho. Magnum é o Container as a Service, que a gente falou agora há pouco de container. Esse projeto aí só se fala nisso, porque só se fala em container, mas ele é um cara que ele visa utilizar Kubernetes, Flannel e Docker. Certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai consumir o Nova para criar a máquina virtual, ou vai consumir o Ironic para criar a máquina física, ele pode usar os dois. Vai fazer um deploy de Kubernetes com Flannel e Docker, no caso um cluster, só que aí ele entrega o gerenciamento dos containers para o OpenStack. Né? Ele constrói a retaguarda, e aí o OpenStack passa a gerenciar os containers de uma forma só. Então vai ser, hoje a gente consegue usar LXC e Docker no OpenStack, mas com uma alternativa a Hypervisor. É a mesma coisa que eu troco meu KVM por um LXC, ele vai subir container em vez de máquina virtual. Mas esse cara vem para trazer toda aquela inteligência dos stacks de aplicação e etc. que o container tem hoje em dia. E o Murano, que é o catálogo de aplicativos. Então o Murano ele consome o HIT, ele consome outros módulos do OpenStack, mas ele é um carinha que você consegue também um YAML, um XML, scriptar uma instalação no aplicativo completo. Então você pode ter ali WordPress, como eu falei, com 2 máquinas assim, assim, assado. Vai estar bonitinho ali no teu painel, categorizado, você clica, ele já faz o deploy. Ele é basicamente um catálogo. Então ele já vai um pouquinho além da infraestrutura como serviço, né, que eu falei. O OpenStack põe um pezinho um pouco mais na frente. Pode avançar, por favor. E isso foi um anúncio no Summit. Se você entrar nesse endereço apps.openstack.org, a Fundação já disponibilizou um catálogo não só de Murano Packages, mas como de HIT, templates, imagens de Glance públicas. Então você pode pegar isso daqui, se você está usando qualquer nuvem OpenStack, você está usando o Rackspace, HP, Dualtech ou a sua mesmo, e outras por aí, você pode pegar o pacote de lá, quem tiver o Murano rodando, obviamente, subir e utilizar. Então a ideia é juntar ter um repositório público aí de aplicativos para a gente conseguir usar em qualquer nuvem OpenStack. E esse slide assim, faz sentido para muita gente que vem do mundo AWS. Eu tenho usado muita apresentação com o cliente e fica difícil explicar esses módulos. Quando o cara já conhece um pouco de AWS, você se depara, faz mais sentido. Mas só para vocês entenderem, para quem vem de lá, esse aí seria o status do OpenStack no quilo, caso todos esses módulos entrem a tempo do quilo. Então, do Liberty, desculpa, a tempo do Liberty. Então, o AWS Console, que é o painel, seria o Horizon.
A parte de compute de instância seria o EC2 na Amazon, no OpenStack é o Nova. A parte de storage, que é o EBS, seria o Cinder. S3 é o Swift. Trove, como eu falei, na Amazon é separado. Você tem o RDS para SQL, o DynamoDB para NoSQL e o Elastic Cache para cache. No caso, o Trove no OpenStack ele entrega cache, SQL e NoSQL. Tá? Aqui eu estou explicando a feature. Você quer um NoSQL? Você quer um SQL? Você vai usar o Trove. Eu não estou aqui questionando se a AWS tem mais recurso aqui, faz o backup assim, tem a performance assado. Tá? Que às vezes entra nessas discussões, senão eu teria que abrir cada módulo desse e fazer uma matriz de comparação. Não é esse o caso. É como que endereça. Tá? Então, a partir do HIT, que é o CloudFormation, Big Data, o Sahara também, no caso do OpenStack é o Hadoop como serviço. No caso da Amazon, ela separa o que é o armazenamento, do que é o MapReduce, cada serviço serve para uma coisa, do que é o processamento de dados. O Manila, a Amazon lançou recentemente, agora no começo do ano, o EFS, ela não tinha também até pouco tempo. Designate a Roach S3, Barbican ela tem também, que é o Cloud HSM. Murano, ela não tem um catálogo de aplicativo claro, mas eu encontrei pedaços do que seria um Murano em alguns lugares da Amazon. Então, dentro do CloudFormation você tem alguns templates, você tem um Service Catalog e o Customers Apps, que é umas opções ali. Não tem nada centralizado, mas você tem algumas opções. A parte de container, a Amazon já tem o EC2 Container Management, Container Service, e agora o OpenStack tem o Magnum. E a mensageria, que é o MQ, SQS, e a gente vai ter o Zacar. Então, esse depara para a gente ter uma noção de que está crescendo e o OpenStack está aí frente a frente com o maior player de mercado de cloud computing, tendo serviços equivalentes. Tá? Desculpa correr, mas passou do tempo, acho que é isso. Só fechar. A mensagem, né? A graça do OpenStack é te dar opção, não te dar lock-in, e obrigado. É o próximo. Não, eu acho que a gente tem tempo para umas 2 perguntas, tá? Porque a gente precisa ainda fechar a entrega das camisetas, senão não vai dar tempo, né? E a gente precisa tirar foto para nós aqui da comunidade, é importante para fazer para vender aqui nosso grupo aqui lá para a fundação, tá? Então, vamos abrir para 2 perguntas, tá? Aí depois, se der tempo, a gente continua, tá? Eu queria parabenizar a comunidade, tanto a comunidade como a OpenStack, como o serviço que a Atualtech vem fazendo. Você esclareceu muitas das minhas dúvidas durante a apresentação, principalmente em relação aos committers brasileiros. Porque a gente vê muito brasileiro traduzindo e pouco contribuindo. E os que contribuem de uma maneira fechada. Então, esse trabalho que vocês desenvolveram aí está de parabéns. Tá? Em relação à pergunta, cara, eu acho que você esclareceu muito, pelo menos de alguns dos nossos anseios, mas eu queria entender um pouquinho mais ali da forma do gerenciamento do balanceamento. O balanceamento do cluster ali, né? Por exemplo, o load balance do cluster. Por exemplo, a instanciação automática você esclareceu muito bem, mas eu queria entender um pouquinho mais do load balance. Isso, porque os vendors, né? É muito cara a solução, as soluções são muito caras e a gente vê no software livre uma fragilidade nisso, né? Em termos de funcionalidade. Você tem ali um bind que faz um round robin e tem o hproxy, mas e dentro do OpenStack, assim, como que vocês estão tratando esse assunto? Eu vou responder a primeira, tá? E talvez um pedaço da segunda. Sobre os desenvolvedores, tá? Eu acho que é bem pertinente o que tu falaste, né? A gente ainda deve muito em relação a isso, né? E como é que funciona geralmente, né? Desenvolvedor open, digamos assim, dificilmente tem, né? Cara que está lá de em casa sem fazer nada desenvolvendo, tá? Geralmente tem alguém patrocinando esse desenvolvedor, que é o que acontece na maioria dos desenvolvedores para OpenStack. Tá, então, no caso aqui do Brasil, são exatamente esses, né, desenvolvedores, empresas por trás, né, patrocinando esses desenvolvedores para que eles possam contribuir com o código. Não que eu de casa não posso ir lá e contribuir livremente, né, mas eu acho que a partir do momento que as empresas começarem a ter interesse, começarem a apoiar também o projeto, logo vão patrocinar desenvolvedores para que a gente consiga ter mais
mão de obra, digamos assim, brasileira dentro do projeto, né? Sobre o balanceamento, acho que o Renato pode falar também, mas dentro do projeto existem, por exemplo, schedulers, né? E dentro desses schedulers existem regras. Então, por exemplo, dá um exemplo de uma instância, né? Você vai subir uma instância, ele vai verificar algumas regras padrões, por exemplo, de qual node tem carga mais livre. Baseado nisso, ele vai subir no Node 1, no Node 2, no 10, no 15, né? Ou você pode ser mais específico, colocar pesos para nodes. Então, existem atributos que você consegue trabalhar aí para fazer esse load balance, por exemplo, de instâncias. Mas aí cada componente tem o seu load balance diferente, né? Regras diferentes. Essa parte da parte de balanceamento de carga da retaguarda. Acho que você quer saber também de front-end. O Neutron tem um submódulo que é o Load Balance as a Service, é um submódulo do Neutron. E ele tem os drivers, da mesma forma que eu mostrei de storage, tem os drivers. Então você vai encontrar driver da 10, da F5, da 10, da F5, da Netscaler e por aí vai. Tá? Opções open source é o que você falou, realmente. O driver que está mais maduro é o do HAProxy. No nosso caso, a opção foi deixar o HAProxy como uma opção, com custo mais interessante para o cliente, às vezes para balancear um banco, alguma coisa interna, ou uma aplicação mais simples, e eu tenho uma opção mais premium que é um Netscaler, no nosso caso é um Netscaler, para a missão crítica. É o que a gente julgou como melhor alternativa por enquanto. Né? Então, eu acho que você tem que ter essas duas opções, porque sim, tem um custo, mas também você pode ter um preço mais elevado, mas deixa quem não precisa de tudo aquilo como opção mais em conta. Então tem opção. Mas open source é o HAProxy mesmo. O HAProxy, até inclusive quem quer testar, tem um site chamado, não só HAProxy, o twistack.openstack.org, se eu não me engano. É um site desenvolvido pela comunidade, que é uma nuvem OpenStack pronta para utilizar. Lá você pode utilizar um balanceador de nível de aplicação, né? E pode testar, por exemplo, o HAProxy em cima. Então, até eu lembrei agora, né? Quem quiser testar o OpenStack aí, basta ter uma conta no Facebook, entrar no grupo, e aí você tem uma nuvem OpenStack, pode subir instâncias, as instâncias valem por 24 horas e depois elas são baixadas, tá? Mas é um bom lugar para testar e ver como é que funciona o OpenStack em nível de dashboard e caras assim como balanceadores, né? Tá? Pessoal, infelizmente não vai dar para fazer outra pergunta, tá? A gente deixa para conversar depois, porque a gente tem que distribuir as camisetas e tirar a foto. Tá? Só peço aí que não saiam, venham pegar as camisetas, a gente veste rapidinho, tira a foto e aí a gente está liberado aí. Muito obrigado aí pela presença de todos.